A paz do Senhor Jesus Cristo, comandante forma pela União de Militares do Evangelho da Marinha. Irmãos, eu já fiz a tentativa, conforme estava previsto, 19h30, porém a internet caiu. Né? São imprevistos que caiu a internet. Então, glória a Deus, estou retornando agora. Nossa live, o tema: devemos tomar posse da fé naval. Vamos refletir sobre a palavra de Deus nesse aspecto e também vamos falar depois sobre as notícias da União de Militares Evangélicos da Marinha. Irmãos, tudo começou por volta de 1993, quando eu estava na ativa, servindo na base naval do Rio de Janeiro. E naquela época eu obedecia aos espíritos enganadores, aos ensinamentos, às doutrinas de demônios. Mas essa expressão tem fundamento lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, onde diz a apostasia dos finais do tempo. Muito bem, então eu estava no mundo espiritual e me envolvia nesse mundo. Eu buscava conselho, buscava fé, acreditava nos espíritos que se incorporavam nas outras pessoas que eu consultava. Muito bem, então eu consultava os espíritos nas pessoas que incorporavam. Muito bem, e através desses espíritos eu acreditava que estava servindo e buscando ao Senhor Jesus Cristo. Porém, nessa época, em 1993, na base naval, eu recebi uma mensagem, ou seja, uma voz falou no meu interior. Não apareceu anjo, não apareceu uma coisa extraordinária, foi uma voz que eu escutei lá dentro do meu coração. Vem para fora, comandante de forma. Eu achei estranho. Vem para fora, comandante de forma, que eu sou o verdadeiro. Falei, Senhor, mas eu busco o Senhor. No lugar onde eu frequento, esses espíritos também falam do Senhor, mas eu sou o verdadeiro. Então essa voz falou lá de dentro do meu coração. Desse momento, né, confirmou tudo que estava passando na minha vida. Ou seja, eu já tinha buscado o Senhor, já tinha buscado uma igreja. Então lá dentro do meio militar as coisas se apressaram, ou seja, se fortaleceram. Então, daquele momento em diante, quando essa voz lá dentro do meu coração falou, eu comecei a buscar aos militares evangélicos da base naval do Rio de Janeiro. Busquei o quê? Apoio, compreensão, entendimento. E foram esses militares, lá naquela época, que me acolheram, me deram sustentação, me explicaram, tiveram paciência comigo. E logo depois nós nos reunimos, um grupo de militares, e resolvemos criar a nossa União de Militares Evangelho da Marinha. Assim que surgiu, basicamente, a nossa união para fortalecer, incentivar, amadurecer, dar força. A quem? A nós mesmos, a nossa própria fé, né, que futuramente será chamada de fé, seria chamada de fé naval. Muito bem. Então, eu comecei a perceber uma outra dimensão de vida, ou seja, dimensão espiritual. Nós temos dimensão natural, física, e a dimensão espiritual. Se observarmos a palavra do Senhor, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e o capítulo 2, versículo 7, quando o Senhor criou a formação do homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Depois, lá no versículo 7 do capítulo 2, ele falou, soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, nós somos espíritos, somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Porém, a minha parte espiritual, ela nasceu de novo. Aí podemos refletir, Nicodemos. O Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Ou seja, nascer do Espírito. Então, essa passagem está em
João 3, versículo 3. Nascer de novo, para entender as coisas espirituais. Ou seja, então naquela época eu nasci de novo, espiritualmente. Comecei a entender, comecei a ver, comecei a perceber as coisas espirituais que estavam acontecendo na minha vida e que também aconteceram no passado. Muito bem. Mais outro exemplo, na palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. O profeta Eliseu, quando a passagem que ele abriu, ou fez uma oração para o Senhor, abriu os olhos do moço, ou seja, do ajudante dele. Ou seja, o profeta Eliseu estava numa época, no contexto, que o rei da Síria estava batalhando, estava lutando contra Israel. Então, todos a busca do rei da Síria, o profeta Eliseu me falava e não conseguiam derrotar o povo de Israel por causa do profeta. Então, o rei determinou que cercassem o lugar que o profeta morasse. Porém, quando cercaram, o moço do profeta falou: olha, meu mestre, nós estamos cercados pelo exército da Síria. Aí o Eliseu falou para ele: olha, não temas, porque é maior aqueles que estão em nós do que estão lá fora. O garoto, o moço, olhou assim: profeta e eu. 1 mais 1, 2. 2, será que é maior do que o exército que está lá fora? Porém, Eliseu, entendendo a situação, orou a Deus e Deus abriu os olhos do moço. Ou seja, ele pôde contemplar o exército de anjos que estavam à disposição do profeta Eliseu. A mesma coisa acontece na nossa vida. Nós estamos com os nossos olhos espirituais, às vezes, fechados. Não conseguimos entender a dimensão espiritual. Nos filmes, eu já vi muito filme que tem aquela dimensão, o portal. O portal, a pessoa está no mundo físico, passa num portal, vai no mundo espiritual. O que acontece? As coisas acontecem no mundo espiritual. Nós temos que entender esse mundo, nós temos que atravessar esse portal, apanhar as coisas espirituais, as decisões espirituais e trazer de volta para o nosso mundo físico. É mais ou menos assim que a gente pode raciocinar para empregar a fé. Que as coisas são determinadas por Deus no mundo espiritual, são decididas por Deus. Deus decidiu já no mundo espiritual. Então a nossa fé tem que crer, crer nas coisas que a gente não consegue ver, consegue entender, mas essas coisas já estão reais no mundo espiritual. Só que nós temos que crer, apanhar e trazer para o nosso mundo físico. Ô glória! Muito bem. Irmãos, a nossa União de Militares do Evangelho da Marinha está navegando nessas águas, nas águas da certeza, da convicção, da fé. Nós estamos fazendo várias atividades justamente para buscarmos as coisas sobrenaturais do Senhor. Por quê? Por que isso, irmãos? A nossa União de Militares, a Evangelho da Marinha, é pequena, é simples. Os nossos recursos são poucos. Nossos recursos humanos também são poucos. Então, nessa força, nessa certeza, força dele, buscamos a ele, a vontade dele, nós estamos navegando. Então, o que está acontecendo? Nós estamos organizando o culto alusivo ao dia do marinheiro. Nós mandamos cerca de 397 nessa faixa de cartas convites para as organizações militares da Marinha. A carta convidando as autoridades e solicitando ampla divulgação, plano de dia, a fixar o cartaz no quadro-aviso. Então nós estamos e já enviamos. Então, só que tem um detalhe: como é transmitido também pelo Facebook, tanto no Rio Grande, como no Amazonas, no Espírito Santo, aqui no Rio, nós estamos colocando os endereços das igrejas que estão dando apoio a essa transmissão. Muito bem. E isso, logicamente, está no nosso Facebook,
ou na página no Facebook da UMEM Nacional. Muito bem, então, essa é a nossa programação em dezembro. Só que, também agora, nós estamos trazendo de volta o programa Navegando com Cristo, que há muito tempo atrás, nós tínhamos um programa na Rádio El Shaddai, que nós suspendemos a programação justamente para fazer uma poupança para comprar o nosso território, ou seja, a nossa sede. E assim foi feito. Porém, agora foi apresentada uma oportunidade de voltar atrás esse programa Navegando com Cristo. Então, o primeiro agora vai ser dia 5 de dezembro também. Vai ser de 9h30 às 10h30. E vai ter uma coisa muito interessante. E nesse programa, nós vamos entrevistar o coronel do Exército, da Reserva, Bandeira, que é o presidente do núcleo evangélico do Palácio Duque de Caxias, no Comando Militar do Leste. Certo? O tema vai ser o comportamento do evangelho no meio militar. Google Meet, o link está também em anexo no nosso Facebook ou no Facebook da UMEM, UMEM Nacional. Muito interessante esse programa, nós vamos debater assuntos próprios nossos que ocorrem dentro do nosso meio militar. Eu estive lá no Comando Militar do Leste, visitei, conversei várias vezes com o nosso coronel Bandeira. É muito parecido, irmão. Não muda quase nada. É no intervalo do almoço, certo? E é autorizado. Né? Na Marinha também existe ou as reuniões evangélicas autorizadas, ou os cultos também evangélicos, né, autorizados, ou através dos capelães, ou pelo próprio dirigente. Né? Muito bem. Então, são essas as programações que nós vamos ter em dezembro. Tá? Nós temos outras atividades. Às terças-feiras nós temos a nossa reunião de oração, que nós estamos mudando o horário para 19h30. Por quê? Nós estamos padronizando os horários. Né? Por quê? Uma reunião de oração 21 horas, o outro era 19 horas, o outro era 20 horas. Nós estamos uniformizando, colocando tudo 19h30. Né? E sexta-feira, essa live, que nós temos essa oportunidade de fazer uma pequena reflexão sobre a nossa fé naval e também sobre as notícias da UMEM. Então, em estudo, o programa Navegando com Cristo ser mensal, né? O último sábado do mês. Nós estamos estudando essa possibilidade. E o outro estudo que se concretizou hoje, que eu tive uma conversa com o nosso irmão comandante Brandão, da comunidade terapêutica Monte da Paz, que fazer também a live, é 19h30. E nós acertamos. Então, às quintas-feiras, vai ter a live do comandante Brandão sobre a comunidade terapêutica Monte da Paz. Né? Vai falar sobre as situações dos dependentes químicos. Né? Isso é muito importante, muito importante. Então, glória a Deus, nós estamos conseguindo também essa parceria com o nosso comandante Brandão. Né? Muito bem. Então, está aqui. E em 2021, a nossa tentativa é continuar esses eventos com os apoios das igrejas. A igreja, por exemplo, o culto do aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, tá? O culto sobre o aniversário do ingresso da mulher nas fileiras da Marinha, o culto do aviador naval, o culto da independência, né? E tem outros eventos aqui, outras datas especiais que nós vamos tentar fazer. Né? Muito bem, glória a Deus. E assim a UMEM está navegando na zona de combate da fé naval. Zona de combate, ou seja, nós estamos saindo da zona de conforto, nós estamos partindo para a batalha da fé, batalha da fé. Continuemos juntos, vamos navegar juntos. O comandante Forma não pode fazer nada sozinho. Ele precisa de cada um que está ouvindo, participando e, logicamente, da força do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos esses momentos que nós passamos aqui, Pai. Pai, que seja feita a sua vontade, Pai. Pai, desperta os nossos militares,
Desperta, Senhor, tanto da Marinha, como Exército, como Aeronáutica, Pai. Mostra que nós temos as condições de tomar posse da nossa fé, de honrar o Teu nome, clamar o Teu nome, ou seja, dentro dos quartéis, dos navios, das bases, como também dentro das nossas próprias igrejas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, mas faça a Sua vontade, Pai, para que a Sua pessoa seja honrada e glorificada dentro do nosso meio militar, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem na paz, comandantes formam, e participem. Dê seu like, compartilhem, e assim nós vamos navegar junto no reino de Deus militar. A paz do Senhor.